Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esse nosso encontro semanal. Nós temos para essa semana a fase da lua minguante, que se deu no dia 2 de setembro, no domingo, e isso vai valer para a semana inteira. A fase da lua minguante é a fase para a gente rever algumas coisas, né? Dar uma olhada, ver como é que está indo tudo, uma oportunidade ainda de revisar algumas coisas e de consertá-las, para finalmente na próxima semana começar um ciclo novo. E a outra coisa importante de uma lua minguante é você preparar suas coisas para uma nova fase, né? Então, preparar uma boa palestra, preparar o começo de uma boa leitura, preparar para o começo de uma nova fase de relacionamento. Então, se a gente seguir esse fluxo mensal, todo mês a gente renova esses votos de dar força à vida e às coisas que estão em ciclo constante de final e começo. E agora são as finalizações e o preparo para a nova fase. Então, se nós nos prepararmos bem, as coisas lá na frente irão crescer, se desenvolver muito melhor, né? Aqui também tem um pouco de recolhimento, de voltar um pouquinho mais para dentro, de ficar um pouco mais quieto, não tem tanta parada da expansão, mas tem uma expansão interior, né? Isso é bom porque nos gratifica sob o ponto de vista das nossas emoções, da nossa subjetividade. E essa lua minguante, ela acontece entre os signos de Virgem, o Sol está no signo de Virgem, feliz aniversário aos virginianos dessa semana, e a lua no signo de Gêmeos. Tem uma coisa interessante nessa posição, na correlação entre esses dois signos, que é a regência comum. Os dois são regidos pelo planeta Mercúrio. Regência quer dizer quando um planeta está ali, coladinho, é um primo irmão da energia daquele signo. E quem é responsável tanto por Gêmeos quanto por Virgem é Mercúrio, o deus da comunicação, da linguagem. Gente, comunicar-se é tudo na vida. A linguagem, a maneira que nós temos de dar sentido às coisas, é o nosso simbólico, né? A gente pode compreender, fazer uma conexão com tudo. Na medida que eu me comunico, eu consigo transmitir, né, o que eu sei, o que eu sinto, o que eu faço, enfim, aquilo que eu sou, e eu escuto, e com isso nós temos as trocas. Então, nesse sentido de nos prepararmos para as coisas, essa preparação ela deve ser feita com muito diálogo, com muita comunicação, com muita troca, muito ouvindo o que o outro pensa, aquilo que é diferente de você, aprender outras coisas, a necessidade que a gente tem de ampliar nosso campo de linguagem, poder falar melhor com as outras pessoas e também a informação. A informação é tudo. Então, se você tem uma questão de trabalho, informe-se sobre aquilo, pesquisa, dá uma olhada, vê o que tem, quais são as possibilidades. Se você tem a necessidade de um outro emprego, então vamos se preparar para que esse emprego possa vir com você sabendo o que você quer, sabendo, bem informado sobre o assunto que vai te ajudar a chegar lá. Enfim, nas relações, poder tirar limpo certas coisas que não estavam bem paradas. Então, esse é o objetivo dessa semana. É o que eu vou chamar de uma organização mental, né? Nós viemos de uma semana falando também de organização, falando da pragmática, da prática e da espiritualidade. Entramos nessa semana falando de uma organização das nossas ideias, organização mental. Bom, falando em organização mental, no dia 5 de setembro, no meio da semana, Mercúrio, o nosso querido regente de Virgem e Gêmeos, entra no signo de Virgem, reforçando esse poder analítico. Então, eu acho que a partir de agora é bom olhar todos os detalhes, ficar atento, consertar os mínimos defeitos e também saber avaliar o que serve e o que não serve. Então, entramos ali mentalmente com um poder de discernimento e de análise. Lá mais para o final da semana, a comunicação fica super intensa. E intensa no sentido da organização e da modificação das ideias. Todo diálogo poderá abrir novos caminhos. A gente está falando muito do aspecto que é fazer conexões, que é você se sentar e poder trocar ideias. E para o final da semana, essa troca de ideias leva a abrir portas, seja para conhecer coisas novas, seja por conseguir novos espaços, seja para você mesma ou mesmo
conseguir novas relações. E, ao mesmo tempo, tem um aspecto da comunicação e das trocas que fala de estabilidade e de responsabilidade com o que se fala. Esses dois aspectos são uma conexão favorável entre Mercúrio e Urano, que fala da novidade, das revoluções, do lado mais independente, libertário, e uma conexão favorável entre Mercúrio e Saturno, que fala da responsabilidade, da seriedade e do comprometimento. Então, que sejamos livres na comunicação e que sejamos responsáveis por aquilo que nós falamos e responsáveis para também saber lidar com a diferença da opinião dos outros, né? E ainda, aí, junto com esse aspecto, no final da semana, nós temos o ponto de vista do ser você mesmo, do se colocar diante da segurança, de se fazer ver uma certa fragilidade, ou seja, há uma dissipação daquilo que eu posso chamar de autoconfiança. A linguagem vai ajudar, como eu falei, eu acho que está bem favorável poder conversar, mas a exposição, no sentido de um ego, no sentido de uma vaidade, não está muito legal não, então tem que deixar isso um pouquinho mais em banho-maria, né? Esse é um aspecto tenso entre Sol e Netuno fala exatamente dessa névoa. Então é importante que a gente saiba que há uma nebulosidade, né, ocultando a luz solar, que é a luz do nosso ego. E ainda, sob o ponto de vista afetivo, há uma certa impulsividade desmedida, aquela coisa de se apaixonar pela primeira situação que acontece, você fica empolgado com com aquela viagem, com aquela possibilidade, com aquele trabalho. Então essa empolgação é meio fogo de palha. Então vamos aprender a botar carvão nessa fogueira, né? Botar ali alguma coisa que mantenha aquecido o calor afetivo, amoroso, do tesão, para que a gente possa preservar nossas relações e as coisas que nós desejamos perpetuar. Que dure bastante tempo, melhor, nada tão perpétuo assim, certo? Fica um grande beijo e até o nosso próximo encontro.